Bom dia, turma do quinto ano. Eu sou a professora Cristiane e hoje nós iremos fazer uma revisão de história. Hoje nós iremos revisar sobre a Proclamação da República. Vamos lá? Vamos dar início falando primeiramente sobre a Proclamação da República. Então é necessário que vocês entendam o que é uma proclamação e também o que seria uma república. Segundo o dicionário, uma proclamação é um ato de pronunciar ou de anunciar alguma coisa. Nesse caso, o que foi anunciado aqui foi a instauração da República no Brasil. Mas o que seria uma república? Uma república é um tipo de sistema onde o chefe de Estado é escolhido pela população através do voto e ele exerce o governo por um determinado tempo. Hoje, por exemplo, nós podemos escolher nossos presidentes, nossos governadores, prefeitos e todos os tipos de governantes que ficam no poder durante 4 anos. Quando esses 4 anos terminam, acontece outra eleição para o povo novamente escolher seus representantes. Se vocês perceberem, nós estamos justamente no período de eleições para escolhermos os novos prefeitos e vereadores de nossas cidades, não é mesmo? Então, isso só é possível por meio da República. Mas no Brasil, nem sempre foi assim. Nem sempre foi uma república. Antes da proclamação da República, o nosso sistema político era a monarquia. Mas o que seria a monarquia? A monarquia foi um sistema que aconteceu no Brasil entre os anos de 1822 a 1889. Quando quem governava o Brasil era o imperador. E a escolha de um imperador, ou rei, ou uma rainha, não é feita por voto popular, como é na República, mas é passado de pai para filho. E nessa época, no Brasil, o imperador era o Dom Pedro II. É esse senhorzinho aqui que vocês estão vendo. Aqui é ele novamente, bem mais novo, né? Um fato interessante é que o Dom Pedro II, ele se transformou em imperador muito jovem, com apenas 5 anos de idade. Mas isso é uma outra história. Depois de um tempo, muitas pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o sistema da monarquia. Durante a Guerra do Paraguai, militares Mas depois de um tempo, muitas pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o sistema da monarquia. Durante a Guerra do Paraguai,
Depois de um tempo, muitas pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o sistema da monarquia. Durante a Guerra do Paraguai, militares brasileiros, que vocês estão vendo aqui, que antigamente se usava essas roupas, os militares usavam essas roupas que estão na foto, não essas que nós conhecemos hoje em dia. Então, esses militares, eles tiveram contato com ideias republicanas por meio de intelectuais. Quando eles voltaram da guerra, começaram a divulgar para a população brasileira. Assim, em 1817, foi criado na cidade do Rio de Janeiro o primeiro partido político republicano, formado por pessoas que desejavam o fim da monarquia. Essa aqui foi a bandeira do partido, que ficou com a sigla PRP. Os maiores insatisfeitos com a monarquia eram a Igreja Católica. Eles não gostavam da pouca autonomia que eles tinham, porque o imperador lhe controlava exatamente tudo. Outra classe que estava insatisfeita eram os fazendeiros de café, porque ele se sentiu insatisfeito, pois a libertação dos escravos fez com que eles perdessem os seus trabalhadores. Então agora eles tinham que pagar pessoas para trabalharem na sua terra. Com os escravos não, com os escravos eles apenas escravizavam, eles não precisavam pagar. Mas agora, com o fim da escravidão, eles teriam que pagar pessoas. Então por isso eles se sentiam injustiçados com a monarquia. E por último, nós temos aqui os militares. Os militares, eles desejavam maior participação na política, mas o imperador ele nem ligava. Ele gostava de controlar tudo, exatamente tudo, somente ele. E pronto. Então agora nós vamos ver como foi que ocorreu o ato da proclamação da República. Ao perceber que muitas pessoas estavam contra ele, o Dom Pedro II propôs algumas reformas para tentar satisfazer as pessoas. No entanto, essas reformas não agradaram muito a população, principalmente os militares. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que é esse senhorzinho aqui que vocês estão vendo, ele marchou juntamente com o seu exército rumo ao palácio do governo e prendeu todos os funcionários do imperador e declarou o fim da monarquia, proclamando, enfim, a república. Então, o Marechal Deodoro ficou definido que seria o então que iria tomar conta do Brasil. E a sua primeira medida foi expulsar Dom Pedro II com toda a sua família do Brasil. E assim foi a história do surgimento da República no Brasil. Gostaram? Espero que sim.
Agora chegou a hora de exercitar o que vocês aprenderam hoje, está bem? Vocês irão fazer a atividade do livro na página 413, atividade 2, 3, 4 e 5. E na página 415, vocês farão a atividade 3 e a atividade 1. Está bem?